Que lindo você dormir com um véu, né? Nossa, que serva de Deus você é. Era esse tipo de elogio que eu recebia quando me viam ou sabiam que eu dormia com o véu. Já vou começar dizendo que esse vídeo não é um ataque. É ensinar para vocês sobre objetos místicos e mágicos e sobre o que a Bíblia fala a respeito disso. É o princípio de algo que a gente vem escutando dos antigos sem ter base bíblica alguma. Eu cresci aprendendo a valorizar muito o véu. Eu levava para a escola, eu levava para o trabalho. Eu me sentia culpada de orar sem colocar o véu. Mas em momento nenhum me sentia culpada por passar a semana inteira sem ler as escrituras ou só decorar o versículo no dia anterior da reunião de jovens. Eu sabia exatamente o que falar do véu, quando usar ele, mas não sabia dizer por que Jesus morreu na cruz. Se eu tinha tanto interesse em colocar o véu antes de dormir, colocar ele debaixo do travesseiro para ter mais proteção, por que eu não carregava esse interesse em estudar as escrituras? Eu não vou dizer que a culpa é 100% da liderança ou do sistema. A culpa era minha também por não ter coragem suficiente de enfrentar o que proibiam supostamente o estudo das escrituras. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar é outra completamente diferente. Se eu ler aqui, eu vou interpretar do jeito que está cru, sem entender nada sobre a época, sobre o contexto e sobre o mundo de hoje. Em Marcos 7:8, Jesus fala assim: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Não tem nada de errado você seguir a sua cultura e tradição. Aqui, como no Brasil, é uma coisa e lá na Romênia, na Itália, a cultura deles é diferente da nossa. O que desagrada a Deus é você colocar essa tradição num lugar, igualar essa tradição a Deus ou remeter ela a uma santidade a mais que você tem. Uma coisa que eu fazia muito era, quando precisava de alguma coisa, orar a Deus com o véu e falar assim: Senhor, eu nunca pequei. Olha a hipocrisia, pecava todo dia e nem sabia. Eu fui fiel na minha mocidade, a gente sempre tem costume de dizer isso, né? É como se fosse um mantra igualzinho que se repete em a maioria das pessoas. E por que tá acontecendo isso comigo? E com fulano é assim? Ai, meu Deus. Errada, hipócrita. Erradíssima, gente, diante da presença de Deus. Deus não tem barganha. Não tem negócio de ter crédito a mais ou a menos com Deus. Ou porque eu tô orando com o véu sem cabelo cortado, sem unha pintada. Aliás, eu já cheguei a chamar as meninas que eu vi pintando a unha grande, de bruxa. Imagine eu hoje aqui. Prove misericórdia. Pois é, para você ver a falta de entendimento e de estudo bíblico. Em Marcos 7:13, Jesus continua falando aqui. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. A palavra de Deus que ele está falando aqui é as escrituras sagradas, tá? A palavra revelada é essa daqui, é a Bíblia. Então, se eu me sentia culpada por usar ou colocava em lugares específicos, feito eu já vi colocar na maçaneta da porta para ter uma proteção, objeto sozinho, ele não existe em misticidade, ele não é poderoso. Deus é o único soberano e com poder para fazer o que ele decidir. Então, se tem, muitos contam sobre milagres feitos de cura quando colocou o véu. Não foi. Foi a fé daquela pessoa e foi a soberania de Deus que ele quis curar aquela pessoa através da oração da outra. Não porque foi por conta do véu. Ele não tem poder. O véu não tem poder. Ele pode servir de instrumento, assim como a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Mas foi o poder de Deus e a fé dela, o poder de Cristo e a fé dela. E não o vestido que tinha um poder mágico. Entende a diferença? Em Êxodo tem o cajado de Moisés, mas o poder não estava na madeira. Senão qualquer um podia pegar o cajado e fazer milagres. Deus fez milagres pelas mãos de Paulo, mas foi Deus que fez o milagre. Ele usou Paulo como um instrumento, mas o poder veio de Deus. A mesma coisa é a cruz, por exemplo. Ela não tem poder mágico. Ela não é um objeto mágico místico. Assim como a Bíblia também, ela não é um amuleto mágico. Ela é nossa regra de fé, instruções sobre a nossa vida, a palavra de Deus, para a gente estudar, para não cair nessas circunstâncias que são erradas ou mal entendidas. Porque sim, gente, muita gente ainda acredita hoje em dia que o objeto ele realmente tem ali aquele poder mágico. Mas se você orar com ou sem véu, sentada, ajoelhada, deitada, você vai estar orando da mesma forma a Deus, conversando com ele da mesma forma. Sua oração não vai ser menos ouvida porque você não está com véu. Esse véu que fala em Coríntios, por exemplo, é uma tradição ali daquele local, quando Paulo estava ensinando, conversando. A igreja de Coríntios deu um trabalho, então ele colocou ali como a tradição daquela época. Ele mesmo falou no final dos versos que nem ele, nem as igrejas de Deus não tinham esse costume. As outras igrejas não tinham esse costume. A igreja da Galácia, Éfeso,
não tinha esse costume de usar o véu. Uma tradição implementada ali que tiraram do verso cru para você se sentir, sei lá, mais importante, mais especial, algo que usa o véu. E não, gente, não é, tá bom? Não tem nenhum problema seguir essa tradição, colocar isso. Várias igrejas católicas têm, por exemplo, igrejas evangélicas também têm, mas isso não significa que essa tradição está acima de Deus. Jamais. Nada, nem ninguém está acima da soberania de Deus. Nem igreja, nem placa, nem lugar nenhum. E Jesus é a graça verdadeira. Você já sabia que o véu não é um amuleto mágico? Ou você achava também que ele tinha poder espiritual? Comenta aqui.